Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o plano tangente de uma função de várias variáveis e também falar sobre a regra da cadeia para uma função de várias variáveis. Mas vamos começar primeiro com o plano tangente. Bom, deixa aqui eu desenhar, vou supor, né? F é uma função de duas variáveis, a gente sempre começa falando, né? Sobre as funções de duas variáveis, para depois estender os conceitos, mas nesse caso a gente vai ficar mais nas funções de duas variáveis. Uma função de duas variáveis. Então, vamos desenhar, fazer um gráfico de uma função genérica. Bom, aqui é o eixo Y, eixo X, eixo Z. Então, vamos lá, né? Se eu tenho uma superfície aqui qualquer, o gráfico da nossa função aqui, vou chamar isso aqui de S. Deixa eu fazer um pouco maior. Essa é a nossa S, né? S é o gráfico de F. Uma F qualquer. Então, se a gente olha para um ponto aqui no domínio, digamos o ponto aqui AB e o Z igual a zero, né? AB zero, bom, em Y é B, em X é A, em Z é zero. E esse ponto, né, tem a sua imagem, né, a B tem a imagem, né, no gráfico, que seria, deixa eu tirar o zero aqui para não confundir, mas se pego a B aqui nesse plano XY, aqui eu vou ter um ponto que é o F de AB. Bom, e se eu fixo, né, fixando o Y igual a B, eu vou ter aqui, né, uma curva no gráfico, né, uma curva que passa por esse ponto F de AB, mas é uma curva que está contida no gráfico para os valores, né, a curva aqui, deixa eu puxar, né, essa curva aqui, vamos chamar ela, de, sei lá, de G de X, onde isso aqui é a mesma coisa que F de X, B, porque o B está fixo. Bom, se eu fixo Y igual a B, deixa eu anotar aqui, Y igual a B, a gente vai ter, né, no gráfico, fixando Y igual a B, vamos ter uma curva C1 dada, bom, dada por G de X, né, que a gente está vendo aqui, que é igual a F de X, B. E se a gente traçar a reta vertical nesse ponto Y igual a B, né, aqui tem posso, né, traçar uma reta aqui, tangente ao nosso gráfico nesse ponto. Bom, e né, se eu traçar, aqui eu tenho uma reta tangente ao gráfico nesse ponto, vou chamar essa reta de T1, que nada mais é do que se eu cortar esse gráfico com um plano paralelo ao eixo XZ, e o plano que passa, né, por B,
em Y, mas é paralela ao eixo XZ. Se eu traçar esse plano, ele vai interceptar, né, a nossa curva o nosso gráfico na curva G de X, e essa reta T1 vai estar totalmente contida no plano, nesse plano paralelo ao eixo XZ, que passa pelo ponto B em Y. Bom, deixa eu apagar o desenho para não confundir. Então, o que a gente tem é, né, T1 deixa eu escrever o que eu falei. Se cortarmos o gráfico de F, né? Gráfico de F com um plano paralelo ao eixo XZ, né? Ao plano XZ. Este plano intercepta o gráfico de F na curva C1. E da mesma forma, se eu fixo o ponto x igual a A, né, o que eu vou ter aqui, bom, deixa eu pegar uma cor diferente. Eu vou ter aqui uma curva que passa por f de AB, né? E que quando eu cortar isso aqui, vou chamar de h de y, que é igual a f de a y, né? Tô variando o y e mantendo fixo o a. Quando eu vario o y, essa reta, né, vai passar pelo ponto f de AB, porque se o y é igual a b, né, tomando y igual a b, e nesse ponto a gente também pode considerar, né, do mesmo modo, se a gente cortar esse gráfico com um plano que é paralelo ao plano XY, YZ, no ponto x igual a interseção desse plano com o nosso gráfico vai ser justamente a nossa curva C2, vou chamar de C2, que é dada por h de y. Então, deixa eu escrever o que eu falei. Então, né, da mesma forma, o plano vertical é x igual a intercepta S, né, o gráfico da nossa F, na curva C2, dada por h de x, que é igual a f, h de y, que é igual a f de a de y. Bom, igual ao caso do g de x, aqui no ponto f de AB, sobre essa curva, a gente tem uma reta tangente, né? Uma reta tangente que passa pelo ponto, que passa pelo ponto, né, f de AB, e é tangente a essa curva h de y, a nossa curva C2.
Essa eu vou chamar de T2. Então, e do mesmo modo, essa curva tangente, ela está no plano vertical y igual a A. Então, o que a gente pode concluir, né? O que a gente pode dizer sobre essa reta tangente? Nestes casos, a inclinação da reta tangente T1 é G' né, de A, que é igual a f de x de AB, e se escreve, né, a equação da reta tangente nesse ponto, né, e tangente neste ponto é, y menos b igual a f de x de AB, x menos A. E a inclinação de T2 é H' de B, que é igual ao f de y de AB. E a equação da reta tangente, né, nesse ponto, é y menos b igual a fy AB x menos A. Bom, o que isso significa, né? O que eu estou falando com isso aqui? Bom, só foi basicamente o que eu acabei de escrever é o que matematicamente significa esse gráfico aqui, né? Que é quando eu mantenho o y fixo, né? O y é b. Aí eu olho para um ponto AB lá em cima no gráfico, né? F de AB. Se o y é fixo, nesse ponto F de AB, se a nossa função, ela... Bom, se a gente está olhando para essa função e AB no domínio dessa função, nesse ponto F de AB, quando eu corto pelo plano vertical y igual a b, vai interceptar, né, no nosso gráfico essa curva que a gente chamou de C1. E nessa curva de cálculo 1, a gente sabe que a gente consegue encontrar a equação da reta tangente de uma curva, isso vem lá do cálculo 1. E a inclinação dessa reta é dada pela derivada da função naquele ponto. Que, bom, nada mais é aqui, bom, se você percebe, a gente fixou, né, tanto a f para definir essa curva, né, aqui o y é livre, mas a parte x é fixa, e aqui o y é fixo e o a é livre, né, o x é livre. Então, o que a gente vê aqui é que a gente pode usar, né, essa é a interpretação do que seria a derivada parcial de uma função. A derivada parcial de uma função nada mais é, quando a gente olha naquele ponto que a gente está calculando a derivada parcial, do que a inclinação da reta tangente ao gráfico naquele ponto, mas não ao gráfico da função total, tangente a essa curva, né, a curva de interseção, quando a gente toma esse plano vertical cortando o gráfico. Bom, e aí isso dá uma intuição geométrica
de para que serve também o cálculo da derivada parcial de uma função, né, de duas variáveis. O que a gente vê aqui é que para valores assim, transformando nossa equação numa equação de uma variável em certos pontos, a gente encontra a reta tangente ao gráfico naquele ponto e na direção, né, do plano paralelo aqui, do plano dado por olhando só no eixo XZ ou só olhando no eixo YZ. Bom, por exemplo, se a gente toma igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, vamos ver qual é a equação das retas, né, tangentes ao ponto em P igual a 1, 1. Quer dizer, né, o gráfico dessa função, ele é uma semiparábola aqui, né, que corta uma parábola voltada para baixo. Na verdade, ela é uma parábola voltada x, z, y e x. E a gente sabe, né, que essa parábola vai cortar, esse parabolóide vai cortar o z no ponto 4 e ela desce, né? Ai. E a gente tem aqui, né, no ponto 1, 1, que a gente quer calcular 1, digamos, né, aqui. E esse aqui seria a nossa f de 1, 1. Bom, se eu coloco 1, 1, esse aqui também é 1, né? Porque vai ficar 1 menos 2 vezes 1, vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1. Então, eu sei, né, que aqui é o ponto f de 1, 1. O que eu quero calcular aqui é a reta tangente, né? A reta tangente aqui. Bom, a interseção, né? Se eu faço esse plano, se eu corto o nosso paraboloide aqui com o plano paralelo ao eixo, ao plano XZ, YZ, eu sei que esse plano vai cortar, bom, ele é o plano paralelo ao eixo X, ZY e X igual a 1, então ele vai cortar o gráfico nesse ponto aqui. Então eu quero calcular, bom, em uma certa curva, não sei qual, deixa eu só desfazer, né? Vou cortar aqui, não sei, formando algum gráfico aqui. Esse aqui é o nosso, se a gente lá em cima, né, chamou de H, bom, aqui em cima a gente chamou quando corta o eixo, quando a gente está fazendo essa interseção com um plano x igual a gente chamou de H, né? Esse aqui seria nosso H de y, que é igual a nossa f de 1 e y. E também se a gente corta, a gente quer, né, encontrar né, a reta tangente a essa curva, a curva h de y. E se a gente também toma, né, agora a interseção
desse plano, né? O plano... Não, o plano que passa, né? O plano, esse aqui é o plano x... Bom, agora é y igual a b. E esse é o plano x igual a a. Então, agora eu quero saber, né? Qual é a reta tangente ao gráfico nessa curva, né? Essa aqui é a nossa g de x, que é igual a f de x1. Bom, então o que a gente está procurando são as retas tangentes às curvas g de x e, y, e h de y. Vamos lá. Primeiro, quem é f de x? Derivada parcial da f em x. Isso seria menos 2x. Então, f, a derivada parcial da f com relação a x no ponto 1, 1, isso é menos 2. E agora, fy de a derivada parcial de f em y é igual a menos 4, né? Y. Então, a fy de 1, 1, isso é igual a menos 4. Então, essas são as inclinações da reta. Então, a gente poderia dizer, né? Fazer do mesmo modo aqui, calcular, dar as equações da reta usando essas expressões aqui. Bom, vamos lá. O que a gente encontrou aqui são as inclinações, né, das retas que passam por esses pontos. Bom, agora se variarmos os pontos y igual a b e x igual a a, podemos falar em algo mais geral que é uma curva tangente. Ou reta tangente. E aí, nesse caso, a gente considera, né, P um ponto do gráfico, que é dado por A, B e F de AB. Um ponto, né, esse ponto, né, de interseção entre C1 e C2, entre C1 e C2, essas curvas que a gente viu aqui, né? E aí, né, o que seria? O plano tangente AS no ponto P é definido como o plano que contém as duas retas tangentes T1 e T2. Então, se aqui, por exemplo, aqui que o gráfico está mais limpo, o plano que contém essas duas retas aqui, T1 e T2, bom,
né? Esse plano, que contém essas duas retas tangentes, é chamado de o plano tangente ao nosso gráfico. O que acontece, né, que é para achar esse plano, bom, a gente toma mais direções. Na verdade, não é que para achar, a gente tem uma forma explícita de encontrar, mas o que a gente vê é que se a gente varia o A e o B, a gente vai tendo retas com inclinações diferentes, né? Que passa pelo ponto AB e elas estão contidas no plano tangente. Lembra na aula de diferencial parcial que a gente falou sobre isso, né? De formas diferentes de se aproximar de AB. Quando uma função, o gráfico lembra da aula de diferenciabilidade, né? Que para calcular, dizer que uma função é diferenciável, não bastava que ela tivesse derivadas parciais no ponto AB. A gente precisava variar as direções de chegar ao ponto AB. E justamente é isso, né? Significa que, né, a gente consegue ver as várias direções de se aproximar do ponto AB. E variando, né, tirando essa imposição de o A ser fixo ou B ser fixo, quando a gente vê as derivadas, a derivada parcial, né? Quando a gente calcula a derivada parcial, a gente deixa uma das variáveis fixas e calcula o resto. Nesse caso, a gente varia as variáveis que tem que ser, sem fixar nenhuma delas, e encontra outras retas, né? Tangentes a curvas na superfície, que passam por esse ponto f de AB, e todas essas retas tangentes estão nesse plano, no plano tangente. Por isso ele se chama plano tangente, que ele contém essas retas tangentes as retas tangentes ao ponto f de AB, né, o plano tangente que passa por esse ponto, e a gente diz que é tangente ao nosso gráfico da nossa função, ele contém todas as retas tangentes ao nosso gráfico nesse ponto f de AB. É um objeto muito geométrico, né, que a gente pode explicitar de forma algébrica. Vamos ver. Bom, a equação da reta tangente. O que a gente tem? Bom, suponha que f tenha derivadas parciais contínuas. Então, uma equação do plano tangente à superfície. Bom, o gráfico da nossa f, né? F de x, y, é no ponto P, que é igual x0, y0 e z0, onde z0 é igual a f de x0, y0, é dada por z menos z0 igual f de x em x0, y0, x menos x0 mais f de y, x0 em x0, y0, de y menos y0. Essa é a nossa forma algébrica, né, de descrever o plano tangente. Então, no exemplo
No exemplo anterior, temos, né, como f de 1 é igual a 1, nosso ponto que vamos fazer o plano tangente, da equação do plano tangente, é o ponto 1, 1, 1. Então, z menos 1 é igual, a gente fez esse cálculo, né? Isso aqui vai ser f de 1, x menos 1, mais f de y em 1, y menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, né? F de x no exemplo anterior, quem que era? No ponto 1, era menos 2, fica menos 2x menos 1, mais o f de y em 1 era menos 4. Então, aqui fica menos 4, menos 4, y menos 1. Vamos abrir essa equação, fica menos 2x, bom, posso continuar embaixo, é igual a menos 2x mais 2 menos 4y mais 4. Então, vou agrupar as coisas aqui. Então, eu vou ter z menos 1 mais 2x menos 2 mais 4y menos 4 igual a 0. Então, isso aqui é o quê? Bom, z mais 2x mais 4y, vou agrupar as constantes, menos 1, menos 2, menos 3, com menos 4 é menos 7. Igual a 0. Então, essa é a equação do plano tangente ao ponto 1, 1 neste gráfico aqui, né? Esse plano contém as retas tangentes, né, as curvas, né, nesse ponto. Essa e, digamos, essa. Bom, esse gráfico já está bem poluído para desenhar mais alguma coisa nele. Bom, um segundo exemplo. Se a gente toma, né, f de xy. Bom, f de x, y, z nesse caso é igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16z. E a gente está pedindo, né, que vamos pedir que isso aqui seja igual a 0. Então, bom, o plano tangente, né, de uma função de 3 variáveis é uma coisa que a gente não vai entrar nisso, né? Na verdade, seria... não faz sentido falar do plano tangente de uma função de 3 variáveis. O que a gente fala é o plano tangente à superfície de nível, porque plano tangente é referente a um gráfico de alguma coisa, do jeito, né, a gente está focado em superfícies ou gráfico de funções em R3. Então, o que a gente vai olhar nessa função é quando na superfície de nível dela, dada, né, por essa expressão aqui. Quando isso aqui for igual a 0. E daí, isso vai ser um gráfico, né, isso vai estar contido no x, y, no R3, né? Isso aqui igual a 0. Então, vamos falar do plano tangente a essa função no ponto... plano tangente no ponto 2, 4, 2. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos calcular as derivadas parciais. F de x, y, z. Oi. Isso aqui é igual, f de x é 4 vezes 2, 8x. F de y, omitir o ponto ordenado, né, o x, y, z. F de y é igual a 2y e f de z é igual a menos 16. Então,
f de x no ponto 2, 4, 2, isso aqui é igual a 8 vezes 2, 16. Igualmente, f de y em 2, 4, 2 é igual a 2 vezes 4, que é 8. E f de z no ponto 2, 4, 2, isso aqui é igual a menos 16. Então, a equação do plano tangente, né? É 16 vezes, né? X menos 2. Direto já usando a definição aqui da equação do plano tangente. 16x menos 2. Mais 8y menos... eu sei, né, que na verdade estou calculando isso sobre zero, então seria, né, aqui 0 e aqui teria que somar a f de z. Então é isso que eu estou fazendo agora para escrever a equação do plano tangente nesse caso. Então isso aqui é igual a y menos 4, né, 4 ao ponto, mais, agora isso aqui é menos, então vai ser menos 16z menos 2, tudo isso igual a zero. Então, o que eu tenho aqui é 16x menos 32 mais 8y menos 8 vezes 4, 32, menos 16 mais 16. Ué, não, é 32. 16z mais 32 igual a zero. Isso é igual a 16x mais 8y menos 16z. Bom, posso cancelar isso com esse, fica menos 32 igual a zero. E essa é a equação, né, do plano tangente a nossa f de xy, que é dado por essa expressão, quando f de xy é igual a zero. Bom, e aqui termina o que eu queria contar sobre plano tangente. Vamos passar para a regra da cadeia. Deixa eu olhar o tempo, senão eu divido em 2. Bom, talvez é melhor dividir em 2, então vou dividir em 2 essa plano tangente regra da cadeia.